como eu aprendi a ter um dinheiro abençoado. E isso me livrou de um grande aperto. Eu vivia nesse mundo de aperto financeiro. Mas eu entendi, depois de muitos anos de cristã, que o meu dinheiro, ele não estava sendo um dinheiro abençoado. Eu tenho uma história com dinheiro, assim como você também tem uma história com dinheiro. E, né, desde criança de verdade, eu via que o dinheiro não parava na minha mão. Tudo que vinha até minha mão, eu não conseguia reter e não é a palavra reter, não é nem a palavra certa. Eu não conseguia fazer com que o meu dinheiro multiplicasse para a vida de outras pessoas. Eu não conseguia dar o meu dízimo, uma oferta, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastava. Era como se fosse uma necessidade. Eu precisava desaparecer com aquele dinheiro dali, né? Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu tinha algumas crenças, eu precisava me desfazer de algumas crenças, mas mesmo sabendo disso, ainda era muito difícil para mim. Eu não sentia que o meu dinheiro era abençoado. Era um dinheiro que vinha, que escorria pelas minhas mãos e eu, enfim, ficava impotente. Eu não estou falando aqui sobre quantidade de dinheiro que eu tinha, sobre gerar dinheiro, porque eu conseguia gerar renda, eu conseguia gerar o dinheiro, mas independente do valor que eu tinha, né, eu gastava. Eu gastava até o dinheiro que não era meu, porque quando a gente gasta o nosso limite de cartão de crédito, o nosso limite da conta, o limite de empréstimo, enfim, a gente está gastando um dinheiro que não é nosso. Mas era algo mais forte do que eu. Eu sentia que o meu dinheiro não era um dinheiro abençoado. E a gente, quando começa, né, ter uma vida financeira ativa, o que que a gente quer? Cada vez ter mais dinheiro. Só que teve um momento na minha vida que o Espírito Santo me perguntou: Débora, você quer ter mais dinheiro para quê? Por quê? Por que mais dinheiro se você não está conseguindo multiplicar esse dinheiro? E aí eu percebi, o meu dinheiro não está sendo um dinheiro abençoado. E eu precisava mudar aquela história, aquela situação. Foi aí que eu comecei a orar pelo dinheiro. Nunca ninguém me ensinou, né? Como eu falei aqui, sou cristã desde muito pequena, mas nunca ninguém me ensinou a orar corretamente sobre o meu dinheiro. Sim, o nosso Deus é um Deus de provisão e Ele faz. Ele faz todas as vezes que a gente pede. Ele é o nosso Deus. Quando a gente está lá no deserto, Ele envia o corvo, Ele coloca lá o córrego de água para a gente tomar. Mas Ele é um Deus também que quer nos ensinar a cuidar do nosso dinheiro, cuidar do dinheiro que Ele nos dá todos os dias. E eu comecei a orar intencionalmente para ver o meu dinheiro ser um dinheiro abençoado, para que ele quebrasse todas as maldições que estivesse sobre o meu dinheiro, porque eu estava entendendo que havia ali uma força espiritual que não deixava eu enxergar o meu dinheiro, eu multiplicar o meu dinheiro. E o Senhor me mostrou que o dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro carrega a intenção de quem o possui. Se o coração ele está inquieto, ele vira fonte de ansiedade. Mas se o seu coração está em paz com seu dinheiro, aí tudo muda. O dinheiro se torna canal de provisão divina. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim, ó: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Eu precisei repetir. Por quê? Porque se o seu dinheiro hoje está te trazendo dor, ansiedade, se a sua paz foi embora, infelizmente, eu tenho que te falar, esse dinheiro não está sendo abençoado. E olha só, eu anotei uma frase aqui sobre o que Deus me falou sobre o dinheiro abençoado. Porque o dinheiro abençoado não é sobre o quanto você ganha, mas é o quanto da presença de Deus está sobre quanto você ganha. É o quanto você deixa o Senhor fazer um movimento que Ele precisa fazer na sua vida. Um movimento de prosperidade. Antes desse entendimento, como é que eu orava?
Senhor, abençoa, Senhor, me abençoa. Me dá, Senhor, mais uma fonte de renda. Ou então, Senhor, que o meu chefe, ele me dê uma promoção. Eu sempre estava orando por mais dinheiro. Mas quando eu entendi que a oração precisava mudar, a oração que eu precisava fazer era sobre mim, era sobre o que estava dentro e não sobre o que estava fora, não sobre o que ainda estava para chegar. Quando eu comecei a orar antes de gastar, quando eu comecei a consagrar cada pagamento meu, quando eu comecei a agradecer por cada valor pequeno que fosse, quando eu comecei a parar de reclamar da conta de luz, da conta de água, quando eu parei de reclamar, a minha vida mudou e eu comecei a enxergar tudo de uma forma diferente. Eu parei de pedir por multiplicação e comecei a pedir para o Senhor sabedoria para administrar o meu dinheiro. Aí sim, aí tudo começou a mudar. Quando o dinheiro ele passou a ter propósito na minha vida. Quando eu entendi que o que o Senhor me dava ali diariamente, semanalmente, mensalmente, aquilo ali, mesmo que para mim parecesse pouco, aquela ali era a minha bênção. E quando eu entendi que o propósito de Deus com aquele aperto financeiro ali era me ensinar a administrar o pouco que eu tinha, o aperto começou a ir embora. E eu comecei a entender o que é a vida abundante com Deus. Eu comecei a entender o que é um dinheiro abençoado. O dinheiro, ele vem da fonte, de uma fonte. Essa fonte que flui na nossa vida é uma fonte abençoada. Agora, muitas vezes ele deixa de ser abençoado quando chega na nossa porta, porque nós olhamos para ele como pouco. Nós olhamos para ele como se ele não fosse bênção. Nós olhamos para ele com escassez, com medo, com ansiedade. E quando isso acontece, a bênção do Senhor, ela é travada na nossa vida. E aí eu aprendi 3 coisas nesse caminho do dinheiro abençoado. A primeira é sempre ter um coração grato, porque quem estava bloqueando a bênção do Senhor sobre o meu dinheiro era eu mesma. Enquanto eu não tivesse o coração grato, o meu solo não seria fértil. Hoje o meu solo é abundante, porque não é sobre quanto eu tenho na minha conta, é porque eu sei que o que eu tenho na minha conta é o suficiente para me suprir hoje, suprir os meus sonhos, suprir a vida dos meus filhos, da minha família. E claro, eu estou de portas abertas para receber cada vez mais. Com certeza, eu tenho um coração hoje grato pelo que tenho e aberto para receber cada vez mais do Senhor. Não é porque hoje você olha para a sua vida e fala assim, não, mas Débora, como é que eu vou agradecer se esse valor que eu ganho hoje eu acho pouco e, enfim, mas olha só, é um princípio. É um ciclo que começa a acontecer na sua vida. O Senhor, sim, ele vai começar a liberar cada vez mais para a sua vida, quanto mais você for grato com aquilo que ele te dá. A segunda coisa que eu aprendi é: o dinheiro abençoado, ele tem um propósito. O dinheiro abençoado, ele não é só para pagar as suas contas. O dinheiro abençoado, ele é um dinheiro abundante, um dinheiro que transborda, um dinheiro que serve para semear no reino. Ele serve para cuidar de pessoas que estão próximas a você, multiplicar o dinheiro. Esse é o propósito que você tem. E multiplicar para você e multiplicar para os outros. E sabe qual é o terceiro princípio que eu entendi? A terceira coisa que eu entendi nesse princípio do dinheiro abençoado é que dinheiro abençoado é dinheiro que obedece. Que você vive uma vida aprisionada, com culpa, com medo da falta, é porque o dinheiro, ele está sendo o seu senhor. Esse dinheiro, ele não está sendo abençoado, simplesmente pela forma com que você está enxergando ele. Entenda que o dinheiro não é culpado disso. Culpado disso está sendo você, que não está conseguindo enxergar a bênção que chega diariamente na sua vida. Débora, mas ultimamente nem tem chegado tanto assim. Ei,
agradeça. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Sabe por quê? Porque dinheiro, ele é uma energia, ele é espiritual e ele responde a uma autoridade. E a autoridade sobre ele, quem é? É você. Se você não sabe liderá-lo, quem vai liderar é ele. É ele que vai ditar as regras e não você que vai ditar as regras. Então você precisa entender que é você que manda nessa situação. É você que precisa agradecer quando ele chega e na hora de gastar, vamos orar para gastar, vamos entender se realmente o Senhor quer que você gaste assim. Como que você vai começar a transbordar na vida das pessoas? Quem são as pessoas que você precisa abençoar? Quem é que Deus está tocando no seu coração para abençoar e você não tem conseguido fazer? Por quê? Por medo da falta. Mas entenda, dinheiro é energia, dinheiro é fluxo. O fluxo é algo que nunca termina. E se você tiver a confiança no seu Senhor, que Ele estará sempre te abençoando, esse dinheiro nunca faltará. E o dinheiro que está na sua mão, ele vai ser abençoado. E o dinheiro, ele vai ter prazer de chegar até a sua vida. Entenda que não é sobre quanto você ganha, mas como você trata o dinheiro que chega nas suas mãos, que o faz ser abençoado. Hoje eu entendo que viver no aperto não é um plano de Deus para a nossa vida. Hoje eu também entendo que a escassez, ela não é uma virtude espiritual. Não, 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 não. A prosperidade, quando vem com propósito, ela é expansão do amor de Deus sobre a sua vida. O plano do Senhor é que você seja próspera, abençoada, sem medo de fazer mais dinheiro, sem medo de que esse dinheiro acabe. Sim, porque você tem um Deus que já abençoou aquilo que está nas suas mãos. E por quê? Por que quando ele chega nas suas mãos, você ainda acha que é pouco? Não é sobre pedir mais dinheiro, mas pedir sabedoria ao Senhor para como administrar esse dinheiro. Quando você faz isso, algo muda dentro de você e você começa a se alinhar com o céu. A providência do Senhor vem sobre a sua vida de forma extraordinária. Começa a ser um ciclo de prosperidade, um fluxo. Um fluxo. Talvez hoje o seu ciclo seja um ciclo de escassez, onde o dinheiro chega, você paga suas contas, daqui a pouco acaba tudo, e aí você ora pedindo mais dinheiro, e aí você trabalha muito, e cada vez está trabalhando mais, e essa sua saúde está indo embora. Por quê? Porque você está correndo atrás da coisa errada. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso também fala sobre a forma como você lida com seu dinheiro. E nesse canal eu vou contar aqui as minhas experiências com o dinheiro. Eu vou estar aqui todos os vídeos me abrindo, falando como eu saí de uma vida de endividada para uma vida de uma mulher que hoje fala para tantas mulheres da mentoria para a família, que se tornou uma educadora financeira, que tem um devocional financeiro e que conversa com Deus sobre dinheiro com simplicidade, né? Sem medos, sem reservas, com a intenção certa. Eu vou estar aqui te entregando experiências, eu vou estar aqui te entregando reflexões à luz da Bíblia, te mostrando que para você sair de uma vida de aperto para ir para uma vida de abundância não é difícil. Não, não é difícil. Isso que colocaram na sua cabeça, né, que de repente orar por dinheiro é coisa de gente com ganância, o Senhor abomina essas pessoas que vivem atrás do dinheiro. Não, 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 isso não existe. E eu vou te mostrar. Cada vídeo meu aqui, eu vou trazer um princípio do Senhor. Esse princípio aqui de hoje é o princípio do dinheiro abençoado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe aqui um pensamento seu sobre o seu dinheiro, como você tem vivido, se a sua vida, se você já passou dessa fase de aperto financeiro, né?
Conta aqui um pouquinho da sua experiência pra gente, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, já começa a me seguir aqui no canal. Eu tenho absoluta certeza que esse canal aqui vai abençoar a sua vida financeira sobrenaturalmente, porque essa é a minha oração.